Boa noite. Olá, boa noite a todos. Como estamos? Aqui para mais uma conversa com status. Com o nosso convidado, professor Dr. Paulo Sena. Só convidá-lo aqui para a conversa. Olá, Paulo. Deixa-me só tentar fazer aqui uma coisa. Um bocadinho mais de luz. Como estamos? Olá, Aqui boa está noite. uma coisa, mas não estou a Vou conseguir. dar aqui um bocadinho mais de luz. Estou aqui a tentar colocar o comentário marcado, mas não estou a conseguir fazer isso. Simone é nome. Não está a aparecer. Ai, Paulinho, estás preparado para começar aqui com a malta toda? Sim, o senhor está a ver Como é que ficava melhor? minha, Como é que era mais a bonito? luz. Como é que Não, ficávamos a a... luz está assim um bocado fraca. Não sei. Não sei se se vê bem daí. Sim, sim, sim. É, eu Sim? acho que Pronto, sim. então, tudo bem. Paulinho, Olá. Paulo, antes de começar começarmos a nossa conversa, eu vou-te apresentar um bocadinho, não é? Paulo Sena, para quem não conhece, é doutorado em Psicologia do Desporto na Universidade de Vigo em 2008, mestre em Gestão Desportiva na Universidade do Porto em 2001, licenciado em Educação Física pelo ISMAI em 1997, preparador físico desde os 17 anos, o que te faz preparador físico para aí há 13, não é? 13, 14, para aí, mais ou menos. É, Treinas há mais de 30 anos, 25 anos a formar professores, professor na ESO do FAF, e professor treina com mais de 20 anos a treinar regularmente, e professor de ensino básico há 25 anos, não é? Muita coisa aqui. E, é muita coisa é, feita, e, bem e mal, e ainda falta aqui muita coisa. das aprendizagens. Uhum, Sim. sim. E até começando um bocado por aí, foi num dos teus cursos que eu te conheci, não é? Vai Foi, há 20 anos. eu acho que foi em 2001, tenho até de 2001, 2002, que foi, Pois, já quase 20 anos. É tem, normal. foi quando eu comecei. Eu antes de começar, eu não me sentia preparado quando acabei o ISMAI para começar na área, que não sentia que tinha tido as bases para começar. Então, eu e o Bom Tempo, na altura, não sei se recordas, e a Raquel, Sim, claro. nós resolvemos tirar o curso de musculação, pá, não nos conhecíamos lá nenhum, foi assim uma coisa muito às escuras e posso dizer que adorei. Até a parte que eu mais gostava, Ainda bem. nós comentávamos isso eu e o Simão, e na altura a Raquel também, que uh, era uma formação no final, nós ficávamos sempre ao fim, nós três. Eu lembro de ficar a Uhum. conversar contigo e eram mais 20 a 30 minutos em que nós dávamos uma lavagem de bem-estar. Né? Acho que nós aprendemos mais até se calhar às vezes com aquelas conversas finais do que pronto, a formação foi excelente e deu-me aquela confiança para iniciar, mas foi mesmo fantástico, era aquele final, ficámos ali a conversar sempre e era não, à vontade 20, 30 minutos lá no Porto, no Palácio, não era no ginásio, incrível. Porto Palácio Hotel, na altura ainda se chamava Hotel Sheraton. Era, Solinka original, quando a Solinka era um clube de luxo. agora já não é, agora já é diferente. Não, agora é um low cost com piscina. Outro, É outro, mais ou menos assim. outros objetivos, é um low cost prime, não é? É isso, é É o isso. que eles dizem. Pronto, Paulo, eu não sei se tu queres abrir com alguma coisa, falar um bocadinho, ou já queres que comece com as perguntas? Já. É É, assim, aproveitando se calhar um bocadinho o meu trajeto, eu acho que como toda a gente comecei a treinar em casa. Ainda há pouco eu contava um bocadinho isso. Eu lembro-me em 84, eu tinha 14 anos, fiz o teste de flexões de braços na clássico, na educação física. Eu lembro de ter feito 9 flexões de braços no nono ano. Eu tinha lá colegas desportistas, uns que jogavam handball, basquetebol. Eu tinha jogado basquetebol, mas há uns anos atrás, quando tinha 8, 9, 10 anos. Depois, desporto organizado, deixei um pouco. E naquela altura não estava, era quando está na adolescência e sente
sentes às vezes intimidade. Então eu meti na cabeça naquele dia, pus um objetivo na cabeça. Não sei porquê e surgiu-me assim, ser capaz de fazer 50 flexões de braços. E aqui fica já uma dica interessante, que é ter um objetivo, ter uma visão clara daquilo que queremos é fundamental. E eu meti essa na cabeça e associei outra. E já não me lembro porquê, não sei se era por causa dos filmes de Van Damme e afins, foi, tenho que fazer a espargata. Ou seja, a ideia que me deu foi, para além de eu ser capaz de fazer flexões de braços como fazem os outros, eu gostava de fazer aqui algo que os outros não são capazes. E eu lembrei-me da espargata e meti isso na cabeça. E fui para casa e desde esse dia, além do objetivo, fui disciplinado e coloquei um método. O meu método era aquilo que eu sabia todos os dias. Fazia flexões de braços no quarto até a exaustão, várias séries. E quando me apetecia parar, parava todos os dias, sem exceção, de segundas, terças, quartas, sextas, sábados, domingos e feriados. E eu lembro-me que no ano a seguir eu passei a 70 flexões de braços no teste de flexões de braços, fiz espargata, eu nunca consegui levantar o tronco, mas assentei no chão. E o mais curioso do método da espargata é que nós somos 2 irmãos, tínhamos 2 camas e eu sentava-me no chão, uma perna para cada lado, agarrava mais camas, ficava ali meia hora. Ainda tinha outra melhor, é que eu estudava, pernas afastadas em cima da minha cama, metia o livro. Eu lembro-me, o meu primeiro 20 que tirei foi a Introdução à Educação Física, porque eu devorei aquele livro, mas foi por outra razão. É que houve um dia e eu não conseguia sair da posição, a sério, eu não conseguia sair da posição, doía-me imenso. Era a dificuldade que tinha, era sair daquela posição, e então fiquei o tempo todo naquele livro e tirei uma excelente nota, lembro perfeitamente disso. A ideia é pôr os filhos a treinar espargata com os livros à frente. Vão ficar muito. Mas foi engraçado. O objetivo definido e com lá consistir a espargata. Objetivo, disciplina, ter um método, era aquilo e seguir esse método. Essa é, se calhar, uma das dicas mais fortes que eu dou a toda a gente. E ter um processo de controle. Disciplina, método, controle. E o processo de controle que eu tinha lá um caderninho. Na altura nós fazíamos, eu tive um professor que nos fazia um testezinho de... eram agachamentos, 45 segundos, eu já não me lembro, e havia um índice qualquer que nós registávamos. E paralelamente a isso, eu passei a registrar as minhas flexões de braços. Portanto, eu treinava todos os dias, o meu método era aquilo e registava sempre num caderno. E funcionou e continua a funcionar se nós usarmos uma estrutura destas. É importante, objetivos claros, método de treino e depois lá está o controle e o registro do que se vai fazendo. Parece muito bem. Pronto, Paulo, começando agora com a conversa mais que trouxe aqui, para o pessoal que nos está a ouvir, se quiserem fazer questões, deixem nos comentários, que depois o Simão vai nos passar aqui as perguntas e depois então nós, quando conseguirmos introduzir, nós vamos introduzindo aqui as questões. Nós só estávamos a falar de bom tempo já te mando um abraço aqui pelos comentários. Obrigado, outro para ele. Aqui no meio. Pronto. Uma grande personagem do mundo do fitness. Ele agora está um bocado afastado, fugiu um bocadinho, mas continua a ter uma ligação, não? Mas aportou coisas muito positivas, que é o que isto precisa, e que agora sentimos muita falta desse tipo de atitude. Sim, foi. E ainda poderá ser, não é? Ele deu um salto para fora, mas ainda pode ser que volte, entretanto. Que ele vai ter saudades disto. Ele vai começar a ficar gorducho, e então vai ter que começar a mais ao limite. Portanto, Paulo, a primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que tem sido este confinamento, este tempo que tens sido obrigado a ficar em casa? Tens conseguido treinar, não tens conseguido treinar? Como é que te consegues manter ativo e dentro de um bom fitness? Eu mantenho porque eu necessitava mesmo muito treinar, não só pela parte física, mas pela questão mental, porque nós, quando procuramos fazer muita coisa e ter objetivos, e às vezes somos obcecados por determinadas situações e trabalhamos mais, temos que gerir um bocadinho esta cabeça que é hiperativa. Eu sempre fui assim. Eu, aos 14 anos, tinha lido uma enciclopédia, a sério, o meu pai tinha lá em casa, pronto, e foi sempre assim. E então
quando funciona assim, nós temos que controlar isso. E eu determinei-me, peguei e roubei logo uns pesos no ginásio. Estou a brincar, mas pronto, num espaço de um amigo meu e que eu tenho lá algum material também. E decidi, estudei primeiro, sou pai de 4 filhos, 3 vivem comigo, portanto não tenho muito espaço num apartamento. E olhei e disse assim, vai ser na varanda, e vai ser na varanda mesmo. O Então teu espaço. trouxe uma barra, uns discos, uma rack básica para me desenrascar, já cá tinha um remo. Acabei por trazer o remo para o quarto. Felizmente o quarto é grande e pronto, ou seja, eu tinha algumas ferramentas. No entanto, e é por aí, foi por aí que eu comecei, a gente começa, peso do corpo, sempre. Trabalho gímnico, foi isso. E mais agora do que noutra fase qualquer, eu voltei à minha meditação Vipassana, que é uma das formações que eu tenho, assim, um bocadinho hardcore, e de facto consegui manter o equilíbrio, porque na atualidade, com crianças em casa, telescola, eu como professor de ensino secundário e superior, dar aulas à distância e tudo mais, bastante exigente, sem sair à rua só para ir comprar pão, é a vida qualquer pessoa nestes últimos tempos. Então o método de treino foi, eu procurei sempre fazer o meu treininho de força e algum treino mais metabólico, usando o remo, usando o peso do corpo, e consegui nas últimas 7 semanas, no mínimo 4 treinos por semana eu consegui sempre, ou seja, acabei por ser mais regular agora do que o que estava a ser nos meses anteriores. Cá também como folga aproveitavas, hoje não posso aturar estes 3 meninos, deixa-me para a varanda. É para libertar a atenção. Então faço uns agachamentos e eu supino e já está o treino feito. E eu, por acaso, também aconteceu um bocado como tu, porque foi na altura do ginásio que mudou algumas aulas e tudo, então deixo o treino de força um bocado de parte. E este confinamento ajudou-me um bocadinho a treinar, porque como estou mais tempo em casa, também às vezes, pá, o que é que eu vou fazer? Pá, não tenho nada para fazer, olha, vou começar a estipular aqui um horário para treinar. E comecei e consegui fazer isso. Pronto. Eu tenho os meus filhos em casa de semana sim, semana não. Então, uma semana estou mais à vontade, na semana que eles não estão cá, estou mais livre um bocadinho, consigo treinar mais. Mas mesmo na semana que eles estão cá, também consigo treinar. Mas está, para isso é o que tu dizes, é preciso um objetivo claro e se calhar criar algumas regras aqui no meio, senão não se consegue nada também. Mas pronto, tens conseguido. Consistência, está aí uma das chaves. Consistência, independentemente daquilo que se faça, consistência. E uma das recomendações iniciais que eu dou a toda a gente é treinem todos os dias, 5 minutos. É a primeira coisa que eu digo, não tens tempo para treinar, treina 5 minutos por dia, mas todos os dias, sem exceção. Tipo lavar os dentes, mesma coisa, todos os dias, é como dormir. Começa a criar hábitos, para criar uma rotina, para criar um hábito. Criar um hábito. Se calhar depois os 5 minutos passam a 10, se calhar passam depois a 15, exatamente. Nem que seja e claro, quando nós quisermos gerir a intensidade, depois a partir daí, obviamente, vamos largar alguns desses dias, mas o método está introduzido. 5 minutos é fácil, não é? Toda a gente tem 5 minutos. Aproveita enquanto lava os dentes e faz ou faz as espargatas, não é? E pronto, fica ali. Quero fazer espargatas, assim a pessoa fica lá muito tempo. Pronto, Paulo, segunda pergunta. Não estou a entender, é possível fazer treinos em casa? Sim, já apenas pela resposta que tu me deste. Nitidamente. E o que é que difere, no fundo, de um treino em casa para um treino no ginásio? Ok, o que eu acho que o ginásio pode aportar a toda a gente, e eu comecei em casa e acabei por ir para um ginásio, eu fui parar ao ginásio por ter sido operado à coluna, não é? Era a razão pela qual algumas pessoas, se calhar, saíam de lá, e eu acabei indo porque tive que recuperar de uma cirurgia, estava ao ginásio, e aquilo que o ginásio me deu, para além de um método e uma sobrecarga que eu não conseguia criar em casa, bom, ou seja, temos outras ferramentas, foi toda uma socialização. O grupo de amigos, até hoje, tenho alguns amigos que vêm desse tempo, de 1987, Ginásio Olímpico Martínez no Porto, e conheci muita gente deste meio e não só, e vem daí. A relação sócio-sócio fundamental,
e depois ter encontrado também pessoas que nos despertam, nos motivam. Por isso, essa questão social é fundamental. O apoio social e a orientação do treino, o aprender determinados métodos, é fundamental. Ter parceiros de treino. Eu sempre treinei sozinho, mas tive muitos períodos com parceiros, companheiros de treino durante 2 anos, 3 anos, etc. Portanto, foi fantástico. Que é algo que em casa fica mais difícil. Todos nós sabemos que há muita gente que tem bicicletas estáticas em casa, tem passadeiras e acabam por nunca usar. Né? Eu próprio sou personal trainer, os meus clientes agora têm um ginásio em casa, mas antes de construirmos o pequeno espaço já lá havia material. Estava na garagem, estava arrumado. Ou seja, o que é que faltava? O incentivo, a motivação e um método que fosse adequado àquela circunstância, àquela situação. É óbvio que eu, noutras épocas, eu fazia um treino em que estava lá muito mais tempo do que é o que estou agora, a vida é diferente, e é isso que, quando eu me refiro a método, eu falo muitas vezes, que é, agora eu sou pai de 4 filhos, trabalho uma série de horas, tenho uma série de obrigações, mas de antes era um estudante, tinha as minhas obrigações de estudante, mas tinha casa, comida e roupa lavada, como eu costumo dizer, e portanto chegava a casa. Curiosamente, eu joguei handball e futebol, e agora fala-se muito de suplementos, etc. E eu sou da época em que havia apenas umas proteínas e uns aminoácidos, e eu nem tinha dinheiro sequer para ir para o ginásio. O meu pai não me dava dinheiro para ir para o ginásio. Mas eu chegava a casa e havia uma coisa que eu pedia à minha mãe, que era cenoura ralada com açúcar. E eu, depois de comer aquilo, estava pronto para outra, para ir fazer outro treino de musculação, outra coisa Isso é qualquer. remédio para a constipação e para a Porque próstata. tinha um benefício a nível mental incrível. Eu São, lembro são que a daquelas minha mãe coisas que fazia ficam. isso, mas era quando estava constipada ou com tosse. É, Certo. é, quando eu estava assim, mãezinha, ela pronto, já tinha lá a cenourinha cortada e o açúcarzinho, era uma delícia. Era. Paulo, pronto, eu não tinha esta pergunta aqui, mas como tu falaste nisso, qual achas a diferença desde, como tu falaste, desde 87, não foi? Desde 87 até agora, Sim, qual foi a diferença que sentiste nos ginásios neste tempo todo? nestes últimos anos houve coisas muito mais e houve coisas muito boas, é óbvio, não é? Espaços maiores com mais equipamentos, não ter que estar à espera desse material, daquele material. Houve um afastamento maior. Eu sou do tempo que não havia mulheres nos ginásios, ok? E hoje 50-55% da maior parte dos ginásios são mulheres. Elas tinham medo de ir lá para baixo para a sala de musculação, restringiam-se às aulas de grupo. Isso mudou drasticamente. Passámos a ter muito mais afastamento, ou seja, isto já não é de agora, já vem de alguns tempos para cá. A relação número de professores para o número de alunos é de facto um rácio horrível, e as pessoas muitas vezes não sabem muito bem o que fazer, e nós passámos um tempo, mais de uma década, e ali até aos anos 2000 e poucos, em que toda a gente chegava ao ginásio, tinha um programa de treino e mais, uma coisa importante que é registro diário, que é o tal controle de treino. E uma proximidade muito grande do professor. Ou seja, o professor dava um bocadinho de atenção a toda a gente. Claro, isso faz com que nós gostemos de ir ao ginásio. É mais motivação, motiva mais. Muita partilha, muitas amizades feitas, muitas atividades que muitas vezes agora são deliberadas por parte dos ginásios, são criadas, mas de forma autónoma nós criamos situações e acabamos por passar o ginásio cá para fora, passar para o clube, passar para grupos de amigos, e era fundamental. Agora, isto transformou-se numa indústria cada vez mais pesada, muitos interesses, né? A parte de suplementos cresceu imenso, a parte de equipamentos cresceu imenso, toda a gente a tentar vender algo, mesmo ao nível de profissionais,
havia profissionais que nem queriam saber dos ginásios, mesmo questões de áreas médicas, de fisioterapias e afins, e que passaram a tentar beber deste mercado chamado ginásio. E claro, isso interferiu sobretudo com uma coisa, que é a pureza, como qualquer outra atividade, a pureza que existe na atividade, a partilha de informação, de treino e a ajuda mútua, passou a haver várias quintas, vários interesses, e claro, isso do ponto de vista social faz quebrar muita coisa que há aqui de bom. Felizmente, alguns espaços mantêm essa situação, e eu dou sempre este exemplo. Eu fiz um estágio naquele que é considerado um dos melhores ginásios do mundo. Quando digo melhor, para além de ser melhor, quando eu lá estive há 13 anos atrás, tinha 24 mil sócios com 72% de retenção de sócios, que é incrível. Estados Unidos da América, país complicadíssimo para trabalhar fitness, o ginásio existe há 40 anos, disseram-me recentemente que já está nos 30 mil sócios, mais de 20% da população da cidade treina lá. E é bom ver que nesse local os recepcionistas, as pessoas conhecem as pessoas pelo nome. Aliás, eu vi um conjunto de 2 recepcionistas que me disseram o nome praticamente 1000 pessoas, que é o número de pessoas que passam ali numa hora nos torniquetes, abriam os torniquetes e conseguiam esse tipo de interação. E o que eu acho que falhou nos últimos tempos, e cada vez mais, e Portugal foi muito apanhado por esta onda, este boom de cadeias de ginásios, da procura de fazer, de criar, fazer dinheiro, no fundo, é isso de qualquer maneira, e Portugal foi um bocado apanhado nisso, e então acabámos por perder essa proximidade, perder esse controle de treino, essa metodologia de partilha, e a socialização passou a ser um bocadinho mais à pressão, e as pessoas passaram todas a usar estas coisas que nós temos aqui nos ouvidos. Parte da culpa é, pronto, há uma questão que é o ambiente social geral da sociedade, as ofertas que a sociedade tem, mas grande parte é da atitude de profissionais que trabalham nos ginásios, de quem gera. Pronto, isso também vai fomentando, porque eu antes falava na existência dos guardas de máquinas, aqueles indivíduos que estão lá a ver, olhar para o relógio, a ver se a hora passa, dos chamados contadores de repetições, dos fomentadores de intimidades. Agora há os recepcionistas que nem saem de trás do computador. Então, a proliferação cada vez mais desse tipo de profissionais fez perder essas questões de relação, de metodologia, de controle de treino e de paixão, que cada vez vemos menos por parte desses profissionais, que muitos não treinam, e gerou uma situação de menos apetência para os licenciados em Educação Física irem para o ginásio, até porque não há muita formação da parte das universidades, e depois as pessoas olham e dizem assim, o que é que eu vou fazer para ali? De facto, mudou muito nestas situações, para cima e para baixo, mas mudou. Mas é um mundo de oportunidades na mesma, continua a ser. É uma indústria que movimenta muito dinheiro, muitas situações interessantes, e quem gosta de pessoas, quem gosta de relações humanas, é uma área de atividade interessantíssima, mas é preciso gostar. Neste momento, mais do que noutro qualquer, é preciso gostar para estar ali. Das coisas que eu mais gostava quando comecei a trabalhar, foi mesmo... eu sempre fui um rapaz muito, muito tímido, e quando comecei na musculação eu fiquei ali um bocado... como é que eu vou fazer para chegar às pessoas? Eu gostava de falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo não sabia como fazer. E adorei essa parte, adorei de começar a entregar-me ali um bocadinho, saber os motivos, o que é que a pessoa fazia, o que é que não fazia, qual os hábitos em casa que tinham. De repente criou-se uma ligação ali, que é isso que nós agora, tanto eu como o Simão, pedimos às nossas pessoas para fazerem também, que é, as pessoas estão aqui, falem com elas, têm que falar, as nossas pessoas têm que falar com os alunos, têm que saber o que estão lá, têm que criar bom ambiente ali dentro, têm que corrigir, têm que saber o que é que elas estão lá a fazer. E felizmente disseste tanta coisa agora dos novos ginásios que há aí, e eu felizmente não consigo encontrar os status em nenhum desses. Ainda bem. O que eu encontro neste momento, repara, se nós olharmos para a maioria dos ginásios, e não é de agora, já é de há muito tempo, eu com infelicidade digo isto,
Um ginásio que abre agora, eu consigo dizer qual é o mapa de aulas que vai ter e as instalações que vai ter, o que é muito mau. É tudo Não se pode definir um ginásio pela cor das paredes. Eu no outro dia entrava num espaço e diziam-me assim, isto é um conceito diferente. Mas a base com que me diziam isso era precisamente da coloração das paredes. Eu disse, ok, mas isto a mim não me adiciona absolutamente nada em termos de valor. Eu preciso de alguém que me ajude, de alguém que me motive, ter um espaço em que me sinta bem. E vocês estão a meter numa cave negra com umas luzes fluorescentes. Não me diz nada. Se me dissessem assim, ok, temos aqui profissionais espetaculares, se eu olhasse e visse um ambiente, as pessoas a relacionarem-se umas com as outras, eu diria assim, epá, interessante, há aqui um sentido de grupo, de um ambiente social, mas não vi nada disso, vi uma situação completamente impessoal, ou seja, mais do mesmo, e passado 2 dias estive noutro espaço, numa rua paralela a essa, igual. autêntico, Mudavam as cores. igual, simplesmente as paredes não são brancas, não são pretas, são brancas, é verdade. E mudou alguma coloração, tem mais um banco de supino, mais uma estrutura de agachamento. E a questão é esta, então, para onde é que eu vou? Se calhar vou para aquilo que é mais barato, É isso. porque nenhum deles me vai dar aquilo que eu estou à procura, que as pessoas procuram, que é, eu se quiser um programa de treino, eu tenho mais de 2.000 textos publicados, muitos treinos. Eu, se quiser aprender a cozinhar, um livro de receitas, ok, ajuda. Eu se quiser saber treinar, dão-me um método e diz assim, faz X disto e Y daquilo. Consegues Ajuda, também. mas se eu não souber executar os movimentos, nada me serve. Se eu não fizer isso com regularidade, nada serve. Então, o ser humano tem que estar ali precisamente para dar essa parte que a máquina não dá Não. e que hoje, por acaso não tenho aqui, mas os monitores de atividade física ajudam-nos a controlar distâncias, calorias, frequências cardíacas, etc. Alguns já falam connosco, mas não nos dizem nada. Por isso que eu acho que nesta altura estive um bocadinho desligado temporariamente de algumas redes sociais, mas quando liguei, eu vi muitas aulas live, e já consigo identificar, sobretudo porque conheço alguns espaços, que alguns têm relação com as pessoas, mesmo à distância, porque já a tinham construído anteriormente, e outros não têm relação absolutamente nenhuma. E nota-se na forma de estruturar a aula e de transmitir a informação, nota-se que não há ligação absolutamente alguma, ou seja, o lado humano não existe. E se não existe, a pessoa pode claramente pegar em uma receita qualquer, sabe cozinhar, cozinha, entre aspas, se não sabe, pronto, fica perdida como muitas Se segue outras. os passos e se correr bem, corre, se não correr bem, olha, também não está lá ninguém para corrigir, não há ninguém para Por ajudar. isso que em Portugal as pessoas, é engraçado, eu digo isto, mas com factos, é a Associação de Ginásios de Portugal que refere, são as pesquisas da Mark Test, há menos pessoas nos ginásios agora do que havia há 6 ou 7 anos atrás, ou há uma década pelo menos, isso temos alguma ideia. E não é por acaso, ou seja, há mais oferta, há mais ginásios por aí a proliferar, ok, mas há menos pessoas regulares a utilizá-los. Significa que não só as pessoas dispersaram, como há muita gente a abandonar. Então, isto diz-nos qualquer coisa, que é preciso, se queremos ajudar pessoas, não podemos continuar com o mesmo tipo fazer a mesma de coisa. atitudes. E o problema não são as pessoas que andam a trocar de ginásio para ginásio, por preço, ou seja, pelo melhor serviço, ou seja, o problema é as pessoas que continuam em casa. E essas é que são difíceis de chegar, não é? Porque é uma grande maioria, estamos a falar de mais de 94% de que não faz Sim. É Sim. Nós temos 500 e tal mil pessoas a utilizar ginásios regularmente, o resto não está. Há umas pessoas que fazem atividade física e não a fazem regular. E depois temos esta população, que é 21% com mais de 65 anos, mais de 5 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas, perdão, têm mais de 50 anos. Eu já entrei nesse grupo já este ano. Já não E nos ginásios, a maior parte daquilo que nós vemos são essencialmente pessoas dos 20 aos 35 anos, nada mais. E são pessoas que vão saltando de um lado para o outro. Eu tive a oportunidade de trabalhar num local onde em 2.000 sócios, bem mais de metade eram pessoas acima dos 40 anos, que gera outro tipo de necessidades e de preocupações e de ligações.
As ligações um mudam bocadinho. bastante, são pessoas que já sabem o que querem, já não andam aí à procura do melhor preço. Exatamente. É, Claro que isso exige da parte do ginásio profissionais mais qualificados, com mais empatia para com esse tipo de pessoas, para criar outro tipo de soluções, não é? Porque as necessidades são bem é diferentes. diferença. As necessidades que eu tenho agora, embora continue a querer aumentar os meus níveis de força e manter uma boa condição física para fazer face ao meu dia a dia, para ser saudável. Óbvio que não são as mesmas necessidades que eu tinha aos 19 anos, aos 20, aos 21, mais preocupações estéticas Já não de queres fazer espargata performance, agora, não? alto rendimento. Não, agora não Já quero não fazer queres fazer espargata. espargata. Estou interessado nisso. Não. Paulo, continuando aqui agora com uma parte mais prática. Para ti, quais são os melhores exercícios para nós fazermos em casa? Esta é uma pergunta, eu sei que é muito Para pouco mim, não, mas eu objetiva. tenho isso muito claro, que é nós temos de ir buscar as coisas que estão no mercado há mais tempo a produzir resultados com milhões de pessoas diferentes, com genéticas diferentes, estilos de vida diferentes, independentemente se dormem melhor, pior, se comem melhor ou pior. E há coisas como a base gímica, a base da ginástica. Não é por acaso que o CrossFit foi buscar a ginástica, o powerlifting, o halterofilismo, quer dizer, o Sr. Glassman pode ter todos os problemas do mundo, mas burro não é e homem de negócios é certamente. E ele não foi buscar coisinhas que surgiram há 2 ou 3 dias, não, ele vai buscar coisas sólidas, por isso as flexões de braços, os agachamentos, reparem, nós começamos a agachar antes de saber caminhar, a parte de nós, nasce connosco. E as sociedades asiáticas usam, de facto, isso. As flexões de braços são um exercício de empurrar. Eu, quando falo de flexões de braços, eu falo de progressões disso. A gente começa por fazê-las inclinadas e depois chegamos à horizontal, com os joelhos apoiados, passando para a prancha. Há uma série de progressões que podemos criar, mas tudo é flexões de braços. Ou extensões de braços, seria tecnicamente até mais, Mais mais certo. correto. É. As elevações que nem todos nós conseguimos fazer neste momento em casa, mas há cada vez mais barras por aí, estar suspenso numa barra, as progressões para essas elevações que implicam puxar o corpo. Aliás, esse é o maior problema que nós temos ao treinar com o peso do corpo, é criar bons movimentos, puxar em amplitude total. Não é fácil, não. A fundo de pernas e posições estáticas que eu gosto muito do tuck sit e do L-sit, que vêm mais uma vez da ginástica, prefiro muito mais do que a situação da prancha. Portanto, agachamentos a fundos de pernas, fantásticos, e algumas variações disso. As flexões de braços e as elevações. E uma posição estática como uma progressão de L ou de tuck sit, com os joelhos fletidos, para mim é uma base fantástica. E agora chama a atenção para o seguinte, eu com 4 exercícios faço 20 combinações diferentes e nem sequer estou a falar em números de repetições nem nada, eu só estou a falar da ordem deles. Se vamos para 5, já vamos para 100 e muitas combinações. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. É que a variedade de treino não vem por... Nós não vamos agora encontrar o exercício... Não, agora é que é. Agora descobrimos um exercício, só falta dizer que foi na Amazónia Profunda, junto onde estavam aquelas cetonas de framboesa que a gente descobriu uma tribo, e eles estavam a fazer um exercício que agora descobrimos e esse é que vai dar resultados. Não, vamos buscar aquilo que de facto está comprovadamente a produzir resultados. E é por aí que nós começamos. Depois tudo o resto é uma questão. Boas técnicas, boas progressões, intensidade, volume de treino. As soluções são mais simples. O maior problema, mais uma vez, está na questão da consistência de treino, ou seja, ser regular, Regularidade. controlar e progresso. Sim. Nada mais. Sem exageros, claro, mas é manter por aí, não é? Sem andar a exagerar. Como o Simão disse aqui nos comentários, keep it simple. As coisas às vezes queremos inventar demasiado, um afundo com uma rotação do braço para a esquerda enquanto o modo contrário levante, porque vai ativar o core. E às vezes basta fazer exercício simples, está tudo direitinho. Escusamos estar aqui a inventar coisas, não é? Há aqui uns pressupostos fundamentais que é respeitem a física, as leis da física. Eu não consigo mandar-me do 15º piso abaixo e esperar que corra bem. Portanto, é óbvio que se eu estou a pôr em causa por essa questão, estou a fazer um movimento que é arriscado,
vou ter Sim. problemas. Se eu não respeito a anatomia e estou a tentar, com os cotovelos à altura dos ombros, eu estou a tentar forçar mais cá para trás, a fazer flexões nesta linha, com os Sim. cotovelos na linha dos ombros, eu vou arranjar problemas. Ou seja, não estou a respeitar a anatomia. Há certo E tipo de depois há regras que umas são leis obrigatórias. naturais do treino. Claro, Mas sempre. isso E essa é uma base sólida, ou seja, não é a base de que chegou agora o Paulo Siena e lembrou-se. Não, não é por aí, porque antes do Paulo Siena esteve Arnold Schwarzenegger, esteve Jacques Lalanne, esteve uma série de indivíduos que nos mostraram, cometeram muitos erros e se calhar nos ensinam imenso. é isso. Nós é que achamos que agora andamos a estudar meia dúzia de coisas e pronto, e temos as soluções para os problemas todos. Se tivéssemos, Prazo, não sabe? havia, não estávamos com os problemas que estamos de obesidade e afins. E sedentarismo continua. É Lá está. isso, pronto. Paulinho, é possível emagrecer, treinar em casa? Claro, porque emagrecer é uma questão de criar um desequilíbrio, criar um déficit calórico, ou seja, se eu deixar de comer, aliás, eu tive essa situação, a primeira semana foi dura para mim, não é? Eu que sou bastante dinâmico, estar em casa foi duro e então acabei por comer menos. Ao comer menos, eu perdi 3 quilos. Cristiano. E não foi por ter treinado mais, foi esse déficit foi criado e depois foi recuperado. Portanto, é possível. E se eu incrementar o meu gasto calórico e diminuir o meu consumo, ou equilibrar e fazer uma alimentação melhor e dormir mais. Eu vou carregar nesta tecla, dormir mais, que é aquilo que aconteceu à maior parte das pessoas e foi benéfico mentalmente e fisicamente. As pessoas que dormem pouco têm mais problemas em termos de aumento de peso, em termos de obesidade e afins. Ou seja, a plataforma base tem que estar. Primeiro as necessidades fisiológicas e daí esta esta força que fizeram nos últimos tempos, esta importância que deram em relação à educação física, à atividade física em casa, porque é uma forma de nos mantermos bem fisicamente, bem do ponto de vista mental Sim, e melhorarmos as nossas relações. Pronto, então é possível, claro que é possível. E muita gente o fez treinando apenas em casa. É possível. claro. Não é? Se formos consistentes, disciplina, se tivermos um método, progredirmos, e formos controlando esse progresso. Tem que haver uma forma de progresso. Agora, se me disserem assim, ok, vais perder peso a dançar, será possível, mas vai ser mais difícil mensurar o meu progresso. Eu não sei se hoje gastei mais ou menos energia, se eu criei mais tensão muscular, é mais complicado. Pode-me trazer benefícios mentais. Eu já dancei aqui, eu estou na minha sala várias vezes com os meus filhos, então nas 2 primeiras semanas filo imensas vezes, uma questão de descontração. Agora, tenho consciência que se eu quiser produzir resultados, não é por aí, não é tão viável. É. Estava aqui a redes dos comentários, o pessoal está a pegar com o sono. O Simão está a Uhum. perguntar número de horas de sono, deixa eu ver se versus horário de dormir mais ou melhor, está o Simão a perguntar. E depois número de horas de sono versus horários de deitar e acordar. Importante. Ora bem, os ciclos de sono sei que são de 90 minutos aproximadamente, portanto essa questão de 7 a 9 horas de sono seriam mais 7 e meia e ciclos desse género. Há coisas que nós não controlamos, mas há uma higiene que podemos ter em termos de sono. E agora vão aqui regras que isto tem a ver com estudos científicos e acho que tem a ver com a prática de muita gente ligada a esta área de terapias e atividade física e bem-estar, que é, levantar sempre à mesma hora. Todos os dias, sábados, domingos e feriados, sempre à mesma hora. Porque a partir do momento que levantamos à mesma hora, o corpo vai criar ali um determinado ciclo que vai ser benéfico. Essa é a base. Evitar estimulantes, sobretudo no final da tarde e próxima noite, quer consumo de muitos hidratos de carbono, cafeínas e todo tipo de estimulantes, fundamental. Estimulantes visuais, a luz agora está mais tenue, a coloração é diferente. Não, isso aí é que é o terrível. Televisões, telemóveis e computadores no quarto,
Ora, ou seja, o quarto é para fazer duas, se calhar eu acrescento três coisas, é dormir, fazer amor e eventualmente meditação, se nós temos ali uma área mais É por aí. zen. Pronto. Então, criando esse tipo de higiene para o sono, já conseguimos fazer com que o corpo segregue as hormonas adequadas para nós irmos dormir. Então, é todo um processo de preparação. E aquilo que nós sabemos é que depois as pessoas acabam por dormir melhor. Outra coisa que eu recomendo, e sobretudo eu sei que houve muita gente nesta fase, e eu próprio também tive alturas em que acordava e parecia que não me apetecia dormir, ficar às voltas na cama não é o ideal, ler um bocadinho, mas lá está, ler sem os reflexos que eu tenho agora aqui é importante. Eu sou um viciado em informação, em ver vídeos e uma pessoa pega num vídeo e depois encadeia noutro e noutro e noutro e quando dá conta está perdido por ali, mas à noite isso é terrível para nós termos uma boa noite de sono. Por isso, Sim, acordar sempre à mesma hora, ter uma rotina, tal como uma rotina matinal, ter uma rotina à noite que nos deixe descansados e em termos de pensamentos, eu acho uma coisa que ajuda bastante é nós termos um diário onde registramos. Há duas coisas que eu faço, ou tenho feito nos últimos meses, que é escrever três, cinco coisas positivas desse dia. Isto é treino mental. Nós só temos estado a falar de treino físico, mas eu acho que esse treino é fundamental. E quando o fazemos durante 20, 30, 40 dias seguidos, começamos a identificar coisas positivas muito mais rápido. Porque se eu me foco no vermelho, eu vou encontrar vermelho. E é, esta experiência é simples de fazer. Se vocês olharem agora à vossa volta e procurarem coisas vermelhas, vão, não sei, encontrar, começam a contar, como eu estou aqui a ver, e vão encontrar 10, 12, 13, aqui mais uma, 14. Mas se eu perguntar quantas coisas, quantos objetos azuis encontraram, vocês encontraram zero, porque não estão à procura do é, azul. Então, isto de treino também implica que, se eu estou à procura do positivo, eu começo-me a habituar a focar-me no positivo. Pronto. E uma segunda situação é adormecer como eu adormecia antigamente. Há coisas que nós sabemos, e eu tenho que me lembrar já para falar da questão das crianças que me ensinam bastante que é uma coisa que eu fazia, deitava-me a sonhar completamente, criava histórias daquilo que gostaria de fazer, é. das namoradas que gostaria de ter, do que é que gostava de fazer no futuro, de ser jogador de futebol, etc. Isso é fundamental, é praticamente uma auto-hipnose e, na pior das hipóteses, fazer o filme do dia a seguir, como se quiser, da forma como queremos que ele aconteça. Amanhã vou fazer isto, mas com todo o detalhe visual, É a auditivo, visualização, é. sinestésico, ok? De uma Havia um forma, treinador de base. claro, mais pausada, até que adormecem e é provável muitas vezes que sonhem com isso. Se criarem uma rotina desse género, essa rotina antes de dormir, tenham o quarto como um santuário para coisas mais interessantes. Arranjem umas luzinhas, isso já vai do, do gosto de cada um, mas façam do quarto um local para dormir e assim vão Para dormir melhor, descansar, tenho a né? certeza, Para descansar. Eu, para descansar. eu, por acaso, costumo fazer isso ao acordar. Quando acordo, os primeiros 10 minutos é visualizar como é que vai ser o meu dia. É tentar ver os pontos que eu tenho que fazer, as coisinhas todas, o que é que eu tenho que estruturar para mim. Tu falaste em duas coisas muito interessantes. A parte da visualização, do sistema ativo de ativação reticular, não é? Que quando nós achamos por exemplo, um dos exemplos que me dão é eu vou comprar um carro novo. Eu nunca vi o carro na rua, de repente eu estou focado no Toyota Estou em Yaris, todo só lado, aparecem em Toyota todo Yaris no lado. resto, durante 3 semanas só vejo Toyota Yaris. E se escolher uma cor é daquela cor que eles me É verdade, aparecem. Não é? exatamente. E outra coisa que eu fazia muito era uma coisa que tenho ainda faço com meus filhos, antes de deitar, quando estou a deitá-los na cama, eles têm que me dizer três coisas boas que um fez ao outro. É assim, antes já estamos na cama, conversar um bocadinho os três, e eu pergunto-lhes sempre, oh, Chica, tens que me dizer três coisas boas que o teu irmão te fez hoje. E ela diz, normalmente, está ali a pensar, às vezes,
E ele não fez nada, ele deixou de ver televisão, pronto, deixou de ver televisão. E ao contrário também. E é interessante porque inicialmente era um jogo estranho para eles, mesmo eles ficavam a ver para mim, "Opa, E depois difícil, começaram a se difícil. habituar e agora já dizem muito facilmente três coisinhas boas que fazem um ao outro, que é interessante e E depois criar ali uma parte muito positiva entre eles. É. então, quem é professor que está muito focado no erro, o que é que o professor faz? Foca-se no erro, detecta erro, corrige erro. Seja um professor de educação física, seja de outra área Toda a qualquer, gente. está muito treinado para o erro, muito treinado para o erro, em vez de estar treinado para focar-se em coisas positivas. E aproveitando aí a questão das crianças, que é muito importante esta aprendizagem, reparem, as histórias que nós contamos e que, em vez de as lermos no telemóvel, ler de um livro que não tem esses reflexos e cria todo um ritual que aproxima o sono é fundamental. Essas crianças que são, primeiro, como todos nós, pessoas, são seres de hábitos. Eu vou dizer uma coisa, eu dei mais de 30 cursos de personal training, mais de 1000 pessoas e garanto-vos, as pessoas chegam ao curso sem se conhecerem de lado nenhum e vão se juntar porque têm uma personalidade comum, duas pessoas fazem culturismo, vão se juntar, sem se conhecerem de algum lado, é incrível, o Há ser humano é assim, ligações. do ponto de vista social, há ligações, há energias. E as crianças ensinam-nos muito disso, e ensinam outras coisas espetaculares. Sabem claramente aquilo que querem. São muito empenhadas e não desistem enquanto não obtêm aquilo. Choram, berram, batem o pé, são insistentes, são persistentes. E repara que às vezes nos pedem para contarmos a mesma história várias vezes. E está aqui parte do sucesso. As crianças sabem agachar na perfeição, alinham bem os joelhos pela ponta dos pés, têm a carga no meio do pé, sabem correr sem apoiar os calcanhares. Gente, o que muitas vezes temos de fazer é lembrar-nos de coisas, é lembrar ao nosso É, corpo e à nossa mente ou não deixá-los aquilo que já esquecer. fizemos, que nos trouxe êxito, nos deu êxito e que agora nós estamos sempre à procura de não, vai haver aqui uma solução milagrosa. E para terminar esta parte, assim, eu trabalhei sempre com muitos empresários, pessoas com muito sucesso do ponto de vista financeiro e não só, e eu aprendi muitas coisas com eles, mas essencialmente são sempre coisas simples, muito bem feitas, com emoção, que os levam ao sucesso. E eu sempre à procura de métodos e livros de desenvolvimento pessoal daqui e da colar, e às vezes falhavam, como continuam a falhar coisas como tem uma ideia clara, tem um método, é disciplinado, tem um diário, é assim, porque todos têm. Se a gente for ver, isto é transversal a várias áreas da atividade, do desportista ao grande cirurgião, ao grande empresário, ao Gandhi, ao Mandela, tudo. E nós andamos à procura e achamos que ali na universidade, um doutorado, ainda hoje eu vi um vídeo antigo de 1990, um indivíduo a montar um motor de uma motorizada em 15 minutos e a pô-lo a Eu vi, trabalhar num eu vi o concurso de vídeo. televisão. E eu dizia assim, quer dizer, pode vir o doutorado em engenharia mecânica que não dá nenhuma lição a este homem. Eu ponho um motor daquela marca a trabalhar, ele vai detectar o erro, corrigir o erro muito rapidamente. Portanto, isto é um misto sempre de conhecimento técnico, obviamente, de experiência que temos, mas a atitude vai fazer a diferença. Pronto. Pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta ou não, eu ainda tenho aqui algumas perguntas para fazer ao Paulo, mas como já estamos a chegar aqui a perto da hora de fecho, se tiverem alguma coisa a perguntar, digam aí. O Simão está a registrar as perguntas, por isso, espero que ele diga alguma coisa. Força. Paulo, a pergunta dos 100 milhões de euros. E hipertrofiar em Uhum. casa, é possível? Até determinado nível, sim. Sim, imagina Como é que que o corpo qualquer tempo. hipertrofia? O corpo hipertrofia essencialmente, isto é assim, eu tenho que vencer resistências progressivamente mais elevadas. Como é que eu crio essas resistências? Mais peso, eu posso fazer mais repetições por unidade de tempo, mas chega a uma determinada altura que essa congestão, digamos assim, muscular, não é suficiente, porque senão eu faria trabalho isométrico, como eu fiz na minha adolescência e muito tempo, e conseguia produzir os meus resultados, produzia no ginásio. Quando ia de férias, fazia um trabalho desse género. E o que eu reparava era que perdia.
Portanto, o tipo que pega em mais peso é sempre maior. Ok? E mais peso com o peso do corpo às vezes implica eu mudar a posição do corpo, afastar os apoios, e aí eu vou criar mais tensão muscular e eu vou conseguir essa hipertrofia. Se houver outro pressuposto, se eu comer mais que aquilo que gasto. Sim, sim. É para entrar num estado anabólico. O corpo tem que estar sempre nesse estado. Não é possível eu estar em déficit, a comer menos que aquilo que gasto e estar a hipertrofiar. A não ser que eu use algum químico, não é possível, ok? Sim. Alimentos naturais, não é? Bioquimicamente, ou estamos em estado anabólico ou catabólico, ponto final, é assim, a morrer ou a nascer, a crescer. E esse é o pressuposto base. Portanto, é possível. Chega a um ponto, uma altura, em que se eu com o peso do corpo, eu já consigo fazer 20 flexões de braços, 30 flexões de braços, 50 agachamentos, 100 agachamentos, se o meu objetivo é aumento de força, que está sempre associado à hipertrofia, eu tenho que colocar, adicionar algo mais. Portanto, eu tenho que arranjar pesos, eu tenho que É colocar complicado. sobrecarga, princípio sobrecarga, não é? Tipo, sobrecarga em casa é mais difícil de fazer, não é? Mesmo variando ângulos e Exatamente. tudo, é difícil, sim. Chegamos a um limite e acabou. É claro que quem não consegue fazer flexões de braços com o corpo em prancha, começa por fazer assim sim. e passado uns meses está a fazer assim, é óbvio que ele consegue. Teve aumento E de há massa sempre muscular de algum certeza, não grau de hipertrofia, sempre. Até porque nós vemos e sabemos que os ciclistas, eu treinei ciclistas e jogadores de futebol que não usam ginásio, têm medo dos pesos, etc. E eles conseguem hipertrofiar numa fase inicial, ou seja, eles têm algum grau de hipertrofia, mas depois, mais para cima, não conseguem passar como outro tipo de atletas, Também não vão lá. já me dá para andar de bicicleta depois, coitados. Depois, a primeira montanha que Sim, aparecesse, se ficavam para for trás. excessivo, não. Agora, temos de nos lembrar do seguinte, a força não vai ocupar sempre aquele espaço que nós pensamos, ou seja, até determinados níveis, conseguir fazer 2 vezes o peso corporal, o peso morto, por exemplo, não vamos aumentar significativamente o nosso peso corporal. E, de facto, são números interessantes, que é para andar em cima de uma canoa, a fazer canoagem, em cima de uma bicicleta, que sabemos que o peso é importante do indivíduo que lá está, mas se ele levantava 50 quilos, passa a levantar 150, em vez de ter um motor de 50 cavalos, tem um motor de 150 cavalos a puxar por um O peso brinquedo de pulma na 7 mesma. quilos. É mais, Um mais brinquedo pesado de um 7 bocadinho, mas quilos. aguenta muito Claro, mais também, claro. exatamente. Agora, se eu quero levantar 300 quilos, eu preciso de peso corporal também. Ou seja, quando estamos a falar a níveis extremos, aí size does matter e pronto, e ponto final. Paulo, temos aqui uma pergunta do Bom Tempo. Ele continua chato. É sempre o mesmo chato. Ricardo, força. A pergunta é: como identifico, como cliente, um bom personal trainer de um menos competente com 3 observações ou perguntas? Como identificar um bom personal trainer com 3 observações ou perguntas? Sim. Batata a Ver testar. se eu entendo onde é que ele quer A chegar. ideia é, imagina, É assim. alguém vai falar contigo, um personal trainer vai falar contigo para tentar vender o serviço e tu tens 3 perguntas para lhe fazer identificar se ele é bom ou se é mau. Ou se Ok, como cliente, claro. da parte do cliente. É. É uma boa questão, de facto, porque aquilo que eu costumo fazer quando vou visitar um ginásio, às vezes eu digo aquilo que quero e estou à espera que ele me leve até lá. Para já, o local, olha, eu gostava de treinar, fazer isto, não gosto de isto. E verifica-se por aí se a pessoa está focada nas nossas necessidades ou está focada nas necessidades dele, que são de vendas normalmente. Um, e mais do que as questões, aquilo que eu vejo é quando alguém não está preocupado em criar o chamado rapport comigo, não se interessa por aquilo que eu sou, pelo que faço, pelo que fiz, por mim como pessoa, isso é fácil de determinar, porque em conversa, isto mais do que fazer perguntas é, quando estamos a falar com a pessoa, é verificar que ela tem curiosidade acerca de nós. A última visita que eu fiz a um ginásio no Porto, na zona da Boa Vista, eu fiz o tour todo ao ginásio e só quando vínhamos a descer as escadas, no último lance de escadas, é que a pessoa ficou a saber que eu era personal trainer. Quando te Que é perguntou antes, impressionante, claro. não é?
que é impressionante. Durante toda uma conversa que se foi desenvolvendo, não houve um mínimo de curiosidade. Portanto, é procurar despertar no personal trainer curiosidade por nós. E se ele não tem curiosidade absolutamente por aquilo que nós somos, o que é que nos traz ali, qual é a nossa finalidade em estar ali, então não está muito interessado em ajudar-nos, está mais interessado em ajudar-se a ele próprio. Claro, não é? E aquilo que nós verificamos muito, eu tenho feito muitas visitas a ginásios, são situações de que nós chegamos lá, além da visita ser feita muito nos moldes, na perspectiva deles que nos querem vender, vão-nos recomendar uma avaliação da condição física e uma das perguntas que eu faria logo era: para quê? Eu já sei que não estou em boa condição porque senão eu não vinha aqui. E ele, claro, poderá eventualmente dizer: olha, para ver qual é o seu nível inicial. E eu, quando formos para a segunda sessão, eu vou-lhe perguntar assim: então esteve-me a fazer aquela avaliação e não estamos a usar nenhum exercício dessa avaliação que me fez, que é o mais comum. Muitas vezes avaliamos cardiorrespiratoriamente numa bicicleta e depois vamos prescrever o exercício numa passadeira, avaliamos com umas flexões de braços, a força de braços e depois vamos pôr o indivíduo num supino. E como eu digo sempre é: se eu disser a alguém que faço 25 flexões de braços, ele não sabe o peso que me põe no supino, e vice-versa, se eu disser que faço 80 kg de supino, ele não sabe quantas flexões de braços faz. E no seguimento disto, ocorrem mais duas situações, que é, as pessoas vão-me colocar rótulos. Na maior parte das vezes nem sequer sabem o meu nome e vão-me chamar obeso mórbido, fraco, medíocre, porque eu fiz milhares de avaliações da condição física e raramente encontrei níveis: opá, você está excelente, você nem precisava vir para o ginásio, mas olha, vá-se embora, desapareça daqui, você Aqui fazer nada. Vem para aqui envergonhar-nos. Não vemos isso. Portanto, primeiro, para que é que eu vou fazer esta avaliação? E a sequência disso é, muitas vezes, quando irmos para uma aula de grupo, isso já se passou comigo, ninguém nos vai ligar ao ponto de dizer: pá, vou ter mais cuidado com esta pessoa, que são os primeiros treinos. Se formos para uma aula de cycling, o professor vai, entre aspas, montar na burra, como diz um amigo meu, e eu fico lá para trás, desgraçado de mim, e no final ele vai-me dizer assim: olha, agora precisa comprar uns calções com um enchimentozinho para não se magoar tanto e uns sapatos para encaixar aqui melhor no pedal, que assim tira mais rendimento, e vamos embora. Acho que passa um bocadinho por aí. Ou seja, em conversa e com algumas provocações, eu se calhar terminaria com esta, que eu falo muitas vezes, perguntam-nos sempre isto, a um cliente: qual é o seu objetivo? Sim. E aquilo que um cliente pode fazer, diga-me lá, e o seu qual é? Eles ficam entaladíssimos porque não têm objetivos. 99% das pessoas que estão a trabalhar nos locais não sabem para onde vão, não sabem o que querem e estão por ali um bocado perdidos. Portanto, quando colocam essa questão, sobretudo dessa maneira, estão à espera que eu lhes dê os segredos todos, que não vou dar, ok? Eu não vou contar logo a minha vida a quem não conheço, ou seja, se não houver rapport com aquele indivíduo. Portanto, há aqui, eu já disse, claro, mais de 3 perguntas que faria, de situações que colocaria, e ficaríamos logo a saber se de facto o PT estava preocupado connosco. Está preocupado contigo ou está preocupado com ele próprio. É isso. Segunda pergunta: força ou hipertrofia para longevidade? O que é que tu aconselhas? Força. Ou hipertrofia? Força, mas a hipertrofia, repara uma coisa. Não, são ligados, não é? Como é que os músculos hipertrofiam? Vencendo resistências progressivamente mais elevadas. O tipo mais forte é sempre maior. Pode ter uma camada de gordura à volta, não há a mínima dúvida. É sempre maior. Não se consegue levantar 100 kg ou 150 kg do chão mantendo o mesmo nível de hipertrofia em termos musculares. É impossível. É só olhar para os tipos do powerlifting, são enormes, têm uma camada de gordura à volta, destapem nessa camada, façam um bocadinho de dieta, são enormes. Os tipos do crossfit levantam imenso peso, com os ajustes, podiam ir a provas culturistas, de men's physique, certamente, com ajustes, é óbvio, não quero aqui
insultar ninguém, mas sim, força. Porquê? A força é a plataforma base. A força é a base para termos equilíbrio. As quedas ocorrem das pessoas mais idosas por falta de força, já não têm força para sentar e levantar, para subir escadas. Se eu quiser carregar um caminhão com 25 fardos de palha, eu tenho que ter força para pelo Paulo, menos deixa-me só carregar um. interromper-te. E se eu quiser ir para a resistência, para a endurance, eu também tenho que ter essa base. Portanto, Já convidei o Paulo novamente, deixa eu ver se esta vez dá. Olá, menina. Depois mandei uns livrinhos para mim. A Natália também. Continuas às escuras. eu falo na mesma. Pronto, Pode ser que apareça a imagem. Estávamos a falar da força versus hipertrofia, que é que era melhor ao nível de Sim. longevidade. Não é? Força, nitidamente, força. Aliás, para que é que serve a hipertrofia? Senão... Aliás, a hipertrofia tem por base a força, mas de qualquer modo, o que é que me interessaria a mim? Ter algum volume muscular à esquerda ou à direita, se eu não pudesse usar esse tipo de aspecto de estética. Eu costumo sempre recomendar, se queremos modificações estéticas no nosso corpo, dependemos sempre das nossas proporções corporais, da nossa genética, cerca de 30% vão reclamar com os vossos pais. Dois, é verdade. E dois, nós temos de pensar em funcionalidade. Se eu quero glúteos melhores, se o meu agachamento melhora, se o meu peso morto melhora, se os meus afundos de pernas melhoram, os meus glúteos melhoram. Eu não conheço obesos a correrem maratonas ou a fazer elevações. Portanto, foquem-se no lado positivo, no lado que é mensurável, no lado que é objetivo e assim vão conseguir alcançar esses objetivos estéticos. Portanto, força nitidamente. Até porque quais são os problemas que nós vemos nas pessoas mais idosas? Perda de massa óssea, perda de massa muscular, perda de funcionalidade, a incapacidade de caminhar então é incrível, sentar, levantar, e isso dá autonomia às pessoas. Portanto, nós desde que nascemos começamos a envelhecer, portanto, isto é uma questão de travar um bocadinho esse tipo de situação. Um dos livros que eu recomendo é Happy Body, do Jerzy Gregorek, que é um polaco que foi para os Estados Unidos, uma pessoa fantástica que tem mais de 65 anos, campeão do mundo de halterofilismo Masters. Os treinos que eu vejo nas pessoas que de facto continuam a treinar com mais idade vão sempre muito nessa base. E para quem, como nós, fez desportos de competição e quem fez também muita corrida como eu fiz, já sabe o desgaste que vai provocar, as inflamações que vai provocar, e chega a uma determinada altura, temos que dar a oportunidade a outro tipo de atividades. Mais calmas, um pouco. Paulo, a minha pergunta para finalizar era essa mesmo, mas pronto, se tens algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa para sugerir para o pessoal. Eu recomendo esse Happy Body, acho que é fantástico porque mexe nas três vertentes, ou quatro, em sono, recuperação, alimentação e exercício físico. Curiosamente, uma alimentação com muita base vegetal. Em termos de força, Starting Strength, Mark Rippetoe, base, é o livro mais vendido na face da Terra nessa área. Unbeatable Mind, de Mark Divine, tem um indivíduo dos SEALs, das tropas especiais, e nesta altura de confinamento, quem é que nos pode ensinar? Quem esteve preso, quem esteve em situações limites, quem foi astronauta? Sei que é a malta que sabe o que é ter uma mente sob pressão, sob stress, e os mecanismos e ferramentas que eles têm, de facto, são extraordinários. E aquilo que vão ver nesses três livros, vão ver um método, vão ver disciplina, vão ver controle, vão ver respiração nos SEALs, vão ver respiração, muito controle mental, vão ver diários de treino. É tudo comum, são três livros muito diferentes, mas vão ver tudo isso, vão ver lá os diários, vão ver a respiração. Coisas similares, não é? Vão ver coisas que são transversais, que fazem parte de nós, seres humanos, e que de facto resultam aprendizagens muito interessantes.
eles também têm muita oferta ao nível da internet, de YouTube, de vídeos. E eu até recomendo um bocado essas coisas porque assim fugimos a tudo que é quase ritual nós passarmos nesta área, que é normal. Se o nosso círculo de amigos são sempre pessoas de, desta área de atividade, a visão vai ser sempre a mesma. Ok? Se nós não convivemos com médicos, engenheiros, advogados, é uma visão sempre de dentro, sempre igual, e esse tipo de livro já nos dá outro tipo de visão. A outra questão que é interessante em todos eles é a criação de rotinas, rituais de sucesso. Desde o setup para levantar uma barra que tem lá 120 kg no agachamento, todo aquele processo, até levantar a barra de 100 kg, de 20 kg, perdão, que não tem pesos nenhum, que é o que vai falar um Mark Rippel, por exemplo, até todas as rotinas matinais e noturnas de um SEAL que antes de ir para uma situação de guerra tem todo um conjunto de preparação e mesmo no pós e nos intervalos, e a gente pensa que aquilo é tudo quanto mais brutos e mais malucos e mais corajosos, mas não tem nada a ver com isso. E quem, como eu, conheceu gente das nossas tropas sociais, dos Rangers, por exemplo, tem processos muito comuns, muito idênticos ao nível mental, físico e social. É fantástico. Pronto, Paulo. Nós temos que ficar por aqui porque já é tarde e temos que tentar os nossos filhos. Convém. Paulo, queria te agradecer muito pela tua entrega e disponibilidade para fazer isto connosco, não é? Obrigado pela tua partilha de conhecimento e pelas tuas ideias, pelas tuas sugestões de livros. Espero mais tarde voltar a convidar que isto vai se manter, estes encontros às segundas-feiras, e estas perguntas ficaram aqui por responder. Nós mais tarde prometemos que voltamos a convidar para... Façam uma parte 2, quando quiserem. Enquanto estivermos por casa é sempre mais fácil, mais simples. Pronto. E vão aparecendo pelo meu site paulocena.com e o canal YouTube. Também pode ter lá alguma informação Muita coisa. que vos interesse. Tem muita coisa sempre despretensiosa. E obrigado também por esta oportunidade e este espaço de partilhar um bocadinho. O meu objetivo é sempre mudar o mundo à minha volta dentro desta área. Aliás, senão não estaria aqui ao fim de 30 e tal anos. Tantos anos connosco. A pensar, quando dizia um amigo meu, o Nuno Azevedo, quando jogávamos handball, pá, tens de ir para o ginásio para fortalecer a tua coluna. Eu, ginásio, nem pensar. E cá estamos. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e Um abraço. mais brevemente aqui connosco, está bem, Paulo? Um abraço, obrigado. Paulo, Deus a todos e até amanhã, até à próxima. Para a semana, às 9h30, mais um encontro e uma conversa com os Estados, está bem? Até amanhã.